Estamos de volta, queridos atores e atrizes. Já é 2025 e assunto aqui não falta. E como aqui nós adoramos cutucar as obras da galera, esse ano não podia ser diferente, né? Eu sou Ciel, esse é o Rian e hoje vamos responder pra você. O romance morreu? Falar sobre romance no audiovisual certamente é uma tarefa muito difícil, já que o primeiro longa da categoria é datado de 1907. E se você acha isso surpreendente, saiba que o primeiro beijo do cinema aconteceu anos antes em um curta de apenas 18 segundos chamado The Kiss, em 1896. É óbvio, galera, que muita gente provavelmente não deve ter contato com essas obras, mas ainda existe um catálogo massivo de produções que marcam a história. Mas antes mesmo de mergulharmos no tema desse episódio, precisamos abordar um movimento pouco importante para a literatura, o romantismo. E por que falar desse movimento? Bom, porque a sua influência foi tão grande que até hoje presenciamos títulos que retratam romances do século XVIII e XIX. Je porte ici un mandat d'arrêt pour le dénommé Edmond Dantès. Si Dantès nous a trahis, alors qu'il est le sort des traîtres. Je suis innocent! J'ai rien fait, je suis innocent! O romantismo foi um movimento artístico, literário e cultural que nasce no final do século XVIII e foi apenas se consolidar no século seguinte, se destacando por valorizar a subjetividade, as emoções, a liberdade criativa e outras ideias que se opunham ao racionalismo. Apesar do filósofo Rousseau ser considerado precursor do movimento, ele não possui apenas um pai fundador, surgindo em vários países em épocas totalmente diferentes, e que nos impede de dar um nome como principal para vocês aqui. Exatamente. Galera, os nomes do romantismo são muitos. Keats, Byron, Mary Shelley, Samuel Taylor, Victor Hugo, José de Alencar, Gonçalves Dias e o francês de nome mais lazarento dessa nossa lista, René de Chateaubriand. E pessoas, não vão se confundir, viu? Aqui estamos fazendo uma menção ao movimento romântico literário, o que é a diferença do gênero romance dentro da literatura. Romance é um gênero literário que tem como característica narrativas longas e detalhadas, com foco no desenvolvimento dos personagens e na sua trama complexa. Já o romantismo, como explicamos, é um movimento que dá ênfase nas emoções e subjetividade. Dessa maneira, galera, pode existir um romance que não seja necessariamente romântico. Um ótimo exemplo é o nosso conhecidíssimo Dom Casmurro, que apesar de ser um romance, é uma obra de realismo. As referências podem ser bem sutis para quem não está habituado à literatura, mas com o passar do tempo, tendo contato com essas obras, você acaba diferenciando os movimentos. Isso é importante porque ao longo do desenvolvimento das produções audiovisuais, muita coisa se misturou. Ao cinema, com o passar do tempo, não apenas aglutinou o conceito desse movimento, como também criou novas tendências sobre o que conhecemos e vivenciamos como romance. Mas isso não aconteceu só com as produções, não. Eu sei, tá confuso, mas vamos explicar. Orgulho e Preconceito e Os Sofrimentos do Jovem Werther são muito marcantes para o romantismo. Elas são referências do movimento e foram adaptadas para o cinema, mantendo os conceitos trazidos pelos seus autores. I do not have the talent of conversing easily with people I have never met before. Perhaps you should practice. May I have the next dance, Miss Elizabeth? It would be most inconvenient since I've sworn to loathe him for all eternity. You may. Embora os livros tenham sofrido alterações na sua passagem para o cinema, ambos abordam temas românticos e respeitam os conceitos fundamentais do movimento, mesmo que transmitindo-os a um público moderno. Mas no caso das obras Um Dia e As Vantagens de Ser Invisível, que tem essa capa, que é uma porcaria, elas também são romances românticos, mas eles transcendem os conceitos fundamentais do movimento, trazendo aspectos que não existiam na época de sua consolidação. No caso de As Vantagens de Ser Invisível, temos um romance que toca temas como identidade, autoaceitação, amizade e processo de amadurecimento, questões que não percorriam a sociedade no século XIX, né?
Toda essa introdução é para pontuar como a base do romance surgiu muito antes do cinema, mas mesmo assim influenciou inúmeras obras, tanto direta como indiretamente, tornando o romântico atemporal e mutável. Isso é tão complexo que, mesmo existindo características claras para os movimentos e suas definições, passamos a atribuir ao gênero muitos títulos e obras diferentes. E é óbvio que nem tudo pertence ao romântico literário, mas a sua popularidade foi tão grande que ela se mesclou de inúmeras formas às produções artísticas. Um exemplo bem evidente dessa mescla está nas inúmeras representações da conhecidíssima Romeu e Julieta, uma peça que antecede o movimento e foi fundamental na construção de inúmeros clichês românticos na produção audiovisual, e que, embora seja uma dramaturgia, é considerada a história de amor mais influente do mundo. He's Romeo, only son of our great enemy. In honor of my blood, I'll strike him dead. I would not let any harm beset him in my house. No final, galera, é importante reconhecer que, quando abordamos romance de maneira a qual estamos habituados, falamos direta ou indiretamente de um movimento que foi fundamental para a história da literatura e que até hoje carrega inúmeras influências. O primeiro passo para mergulharmos nessa troca de ideias é admitir que pessoas sentem, e isso inclui sentir dor. Exceto se for o céu, né? Vai tomar no seu. Ele acaba de reforçar o meu ponto. Pode parecer algo estúpido e simples, mas para falarmos sobre o romance e seu processo de transformação, precisamos falar sobre os sentimentos, já que eles fundamentam essa representação. E vai ser justamente a forma como a sociedade lida com as emoções que ditará a interpretação artística do eu romântico e como ele deve agir com os seus conflitos. Essa maneira de trabalhar com as emoções se modificou muito com o passar do tempo, passando por vários ciclos diferentes. Em um deles, vivemos a repressão emocional, em outra, a sua racionalização. Daí viemos para a sua exploração, a sua abertura e atualmente vivemos o seu julgamento e afastamento. Mas calma, a gente vai por partes. Em um passado não tão distante, o romance era mais do que um interesse da sociedade. Ele também era motivo de tabu. Isso acontecia porque a sociedade pregava a etiqueta como ferramenta essencial para o convívio. Neste cenário, mostras públicas de afeto não eram bem vistas. Essa situação era levada tão a sério que até mesmo o curta que a gente citou lá na introdução, o The Kiss, foi motivador de discussão na época, porque retratava um ato íntimo de maneira pública. Mas é claro que as coisas não durou muito tempo, não. Em pouco tempo, a sociedade e os artistas perceberam que as pessoas se interessavam por histórias de romance, não apenas nos livros, mas também no cinema. A curiosidade não é gratuita, já que o conservadorismo abriu portas para uma sociedade reprimida que não falava sobre as suas emoções, principalmente a paixão e o amor. Embora esse interesse aumentasse, é importante enfatizar que nada era apresentado explicitamente. Existiam produções que abordavam romances, mas muitas inseriam essas relações como algo secundário, não focando no afeto entre os personagens, já que isso ainda gerava muito debate. Exatamente. A gente não pode esquecer que até o final da década de 20, o cinema ainda era predominantemente mudo e não dava abertura para enredos românticos com muita densidade. Apesar disso, algumas produções ainda buscaram trabalhar esse tema, como a obra de 1919, Broken Blossoms. Mas o avanço da tecnologia marca a história da sétima arte e as produções passariam a atrair mais público. Afinal, a chegada do som ao cinema mudaria para sempre a indústria do audiovisual. Goodbye. Don't cry. The little choo-choo train that takes me. É óbvio que essa mudança permitiria um salto nas produções, já que agora as histórias poderiam ser contadas com outra noção de profundidade. O gênero do romance se aproveitou dessa evolução, deixando marcas na história, como a obra conhecidíssima E o Vento Levou. Que não me ama. É uma mulher mandando um soldado para a morte com uma bela lembrança. Scarlett, me beije. Me beije agora.
A partir daí, já saltamos de uma sociedade que reprimia os seus sentimentos para uma que passava a admitir a sua presença, mas ainda assim a racionalizá-la. Embora víssemos demonstrações de afeto presentes nessas produções, tudo ainda mantinha um tom de elegância, quase que puritano. Isso, puritano, cara. Porém, nos anos seguintes, mais especificamente na década de 40, um conflito bem pequenininho vai impactar o cinema e a maneira como as pessoas se relacionam com as obras. Você vai poder escalar montanhas, andar de helicóptero, queimar coisas, descer prédio correndo, andar de moto, entrar no rio, andar de barco, fazer natação, andar de cavalo, fazer polichinelo. E vai ser durante a Segunda Guerra que teremos o surgimento do gênero noir, François, retratando os lados sombrios da natureza humana, discutindo as relações de poder, mas principalmente detonando o quanto o homem pode ser refém de suas emoções. Nesse cenário, teremos um contato diferente com o romance, já que aqui as histórias vão ter uma personagem muito famosa que prevalece durante a trama, a Femme Fatale, que se resumia ao arquétipo de uma mulher sedutora e misteriosa que manipulava os nossos protagonistas. E vamos aprofundar essa figura no próximo tópico. Mas o que vocês precisam ter em mente é que nesse momento, enquanto as pessoas lutavam na Europa, o romance era tratado de duas formas principais. De um lado, ele poderia ser redenção de um sofrimento, com personagens encontrando um amor após enfrentarem a dor ou admitirem seus erros, e do outro, a paixão era uma armadilha, e confiar nos sentimentos significava ser enganado. Isso era o retrato de uma sociedade que, já aberta às emoções, vivia um momento onde a saudade, o medo e o luto eram frequentes. Nesse intermédio, o amor e a paixão eram um espaço de conforto, e mesmo com o crescimento do cinema noir, tivemos obras tipicamente românticas, como Casablanca, por exemplo. You knew how much I loved you. How much I still love you. Mas a nossa ênfase fica para os romances que surgem após a Segunda Guerra, já que a procura pelo alívio das dores e as marcas deixadas pelo conflito levou o cinema a popularizar as comédias românticas e tramas com finais felizes. Essa popularização é o resultado de uma sociedade que almejava histórias felizes, procurando nelas um olhar otimista para o futuro. Foi durante esse processo que os enredos naturalizaram a mensagem de que, mesmo diante das dificuldades, tudo daria certo no final. Calma aí, ô cinéfilo tuiteiro. Nós sabemos que os thrillers e filmes trágicos também começam a pipocar nesse momento. Mas aqui falamos do romance Água com Açúcar. Aquele que você senta com a sua namorada para ficar abraçado no seu pescoço e ser julgado por ser pouco romântico. Eu achei esse exemplo muito pessoal, Riazinho. Como se você fosse referência pra qualquer porra aqui, né? A partir desse momento, o romance passa a sofrer diversas modificações de acordo com a época, se tornando cada vez mais parte do imaginário das pessoas. O retrato dessas relações não apenas ressignificou o que conhecemos como romance, mas também perpetuou um padrão estético e comportamental do eu romântico que influenciou inúmeras gerações. Vamos aprofundar esse fenômeno em outro tópico, na parte 2. Mas é importante enfatizarmos que durante esse processo, o conceito de romântico passou a ser comercializado, levando a todo um mercado que cresceu em volta dessas produções. Mas, mesmo que o capitalismo tenha se apropriado dos romances como ferramenta, não podemos deixar de reconhecer a riqueza que as produções trouxeram ao longo das décadas, como uma das obras mais assistidas da história, o nosso glorioso Titanic. Me disseram que estaria... Me dê sua mão. Durante essas etapas de mudança, o audiovisual acabou passando por uma reformulação, compreendendo que histórias de homens garbosos e mulheres desejadas já não mexiam com o emocional do público. E dando nome ao tópico, os roteiros passam a contar tramas que também envolviam a dor dos nossos protagonistas, abandonando a ideia do homem como centro e trazendo tramas que falavam até mesmo sobre paixões extraconjugais. Clint Eastwood. Meryl Streep. The Bridges.
of Madison County. Toda essa trajetória que trouxemos de maneira resumida enfatiza o quanto o romance esteve presente por décadas, sofrendo variações que respondiam direta e indiretamente à forma como a sociedade tratava suas emoções. Essa relação também é importante para compreendermos como o público se identificava com essas obras. Afinal, mesmo o amor sendo parte presente da humanidade, demorou muito tempo para normalizarmos demonstrações de afeto publicamente. E a consequência disso era um interesse evidente em produções que falavam sobre o tema, mesmo que houvessem críticas à sua volta. Nesse cenário, os costumes de uma determinada sociedade e época foram essenciais para moldar um eu romântico que respondia a seu próprio período. É exatamente por esse motivo que um adolescente atual pode achar um filme da década de 60 insuportavelmente chato, por exemplo. Bonequinha de luxo. Como é que eu estou? Muito bem. O que um dia foi interpretado como romance pelos seus pais não necessariamente possui a mesma definição para você. Ao menos é claro que você se identifique com as emoções tratadas na história, né? Challenge. So you two are gonna help me tame the wild beast? Absolutely. And for Cat. It's about time. É exatamente daí que surge esse desequilíbrio na maneira como tratamos obras dessa categoria. Enquanto alguns olham as produções mais antigas como arrastadas, cansativas e pouco verossímeis, outras usam elas como referência para buscar pares românticos. Como dissemos, ainda vamos pontuar o papel do capitalismo dentro da construção da figura romântica. Mas aqui, guardem que a relação da sociedade com as suas emoções foi algo vital para a transformação dessa categoria. E como é de costume aqui no Pausa pro Café, vamos deixar para vocês uma sugestão que explicita e muito bem o que estamos abordando. A série Modern Love de 2019 conta pequenas histórias de amor nas suas mais variadas formas. Want to grab breakfast? I just met you. Do you make time for one another? In what way? Do you have date night? Yeah. What do you do? This? A produção é extremamente criativa na hora de retratar paixões e romances de acordo com as emoções de seus protagonistas, que nem sempre obedecem o padrão na sua expressão de afeto. E para dar continuidade ao vídeo, o papel da mulher e a femme fatale. Eu sei, pode parecer suspeito que dois homens estejam abordando o papel da mulher dentro do romance, mas a triste verdade é que infelizmente demorou muito tempo para que as suas personagens tivessem mais espaço de profundidade. Mas antes de direcionarmos ao audiovisual, é preciso fazer um resgate, tanto do movimento mencionado na introdução, quanto do patriarcado que percorreu esse caminho. Se você tem contato com os temas do canal, certamente já estudou ou debateu sobre a figura masculina como centro da sociedade e suas consequências. Mas, como nem todos exploram o conteúdo da mesma forma, então a gente vai mandar as curiosidades aí pra vocês. Histórias com protagonistas femininas são mais antigas do que se pode imaginar, com narrativas datadas de antes de Cristo. Mas o protagonismo não significa profundidade e muito menos a valorização dessas figuras. Isso aconteceu e infelizmente ainda acontece porque essas obras traziam mulheres sobre uma perspectiva masculina, o que explica uma série de representações típicas como figuras sexualizadas, indefesas ou até mesmo extremamente inocentes. Essa imagem não só foi reforçada por séculos, mas também atingiu até mesmo outros movimentos artísticos. É claro, sempre respeitando o espírito da sua própria época. Sim, galera. A gente sabe que existem algumas exceções à regra, mas para apresentarmos essa retomada histórica e entrarmos no assunto, a gente precisa abordar o que era mais comum nessas criações. Embora várias produções tenham buscado subverter essa figura criada pelo patriarcado, nosso foco está em sua construção romântica. E para a gente chegar lá, precisamos falar de uma figura muito importante, Elizabeth Bennet. Não estou surpresa que o senhor só conheça 6 mulheres prendadas. Fico até admirada de que conheça alguma. É tão severa quanto ao seu próprio sexo? Eu nunca vi tal mulher. Peraí, você vai colocar um corte de um filme pra você falar de um livro? Você quer que eu faça o quê? Que eu fique passando aqui a página aqui na frente da tela? Mas é que daí o pessoal não vai saber se você tá baseando no filme ou no livro. O problema é deles. Eu li o livro. Tá, mas como é que a gente vai saber que você leu o livro? Você não vai. Eu sei que eu li. Você tá desconfiando porque você não leu aqui, ó. Ó, pega aqui. Eu li. Não, tem muita página, muito empenho.
problema é seu. A protagonista de Orgulho e Preconceito foi um marco para a literatura mundial e até hoje é reconhecida por ser uma das personagens femininas mais importantes da história. Não se engane, existem outras personagens que são muito importantes, como a própria Catherine, de Morro dos Ventos Uivantes, e até mesmo Leonor, das poesias de Álvares de Azevedo. Mas nossa escolha se deve ao fato que Elizabeth surgiu antes de outros personagens e o peso da sua personalidade bateu de frente com a sociedade da época. Jane Austen abandona a extravagância e o melodrama típico do romantismo, trazendo uma personagem intelectual, repleta de ironias e confrontando diretamente os valores do século XIX. Elizabeth questiona a supremacia do casamento, das classes sociais e do posicionamento da mulher na sociedade. De maneira sutil, mas extremamente afiada, a personagem desafia as convicções da época sem abandonar o retrato dos seus costumes. Mas a coisa não para por aí não, já que durante a trama ela ainda irá debater amor, orgulho, vaidade e desenvolvimento pessoal, temas que lá em 1813 não era foco da sociedade. Galera, não caiam no papo de livro velho é chato. Leiam essa obra porque ela é incrível e traz reflexões que são simplesmente atemporais. E claro, para você aí que é preguiçoso, que vive no Instagram, que nem o cara da luz aqui atrás, temos o filme de 2005 com a interpretação riquíssima da Kate. Que o senhor separou um jovem casal que se amava, expondo seu amigo à censura de seu mundo de capricho e a minha irmã ao escárnio das esperanças desfeitas e envolvendo ambos na miséria da pior espécie. Eu não nego. Mas por que falar sobre essa obra? Bom, pra gente mostrar que na literatura que influenciou e muito os romances que conhecemos hoje, existiam diferentes retratos para a figura feminina, mas infelizmente o cinema esqueceria disso. Admita você ou não, todo o campo da arte possui os seus problemas, e no caso do cinema não seria diferente. Foi no nascimento e crescimento da sétima arte que uma das características mais problemáticas surgiu, o fato lamentável de que as mulheres não teriam muito espaço. Pois é, e mesmo que existiam figuras importantes neste meio, como Alice Guy Blaché, elas foram abafadas em sua importância, já que de maneira predominante os homens comandavam a indústria cinematográfica. Exatamente. E tenham em mente que essa realidade ainda não mudou tanto assim. É fato de que a gente tem mais espaço para as mulheres no audiovisual. Porém, quando você mergulha um pouco mais nas produtoras e grandes empresas, fica óbvio que elas ainda lutam por oportunidades. E vai ser assim, com o domínio masculino sobre o cinema e que figuras como Elizabeth vão cair por terra, abrindo espaço para a imagem de uma mulher inocente, frágil e muitas vezes sexualizada e convertida em um objeto de desejo. Segura, apaga esse comentário educado. Como dissemos, existem exceções nesse meio, mas de maneira geral, essas representações podem ser encontradas em inúmeras obras. Embora muitas atrizes tenham se consolidado nesse meio, infelizmente suas carreiras sofriam com a misoginia e sexualização dentro do cinema. Por esse motivo, mesmo existindo produções que buscavam fugir desse estereótipo, se falavam pouquíssimo sobre elas. Um exemplo marcante de todo esse processo é a carreira da conhecidíssima Marilyn Monroe, que mesmo buscando reconhecimento por sua atuação, não conseguiu se desvincular da sexualização feminina. I played Marilyn Monroe, Marilyn Monroe, Marilyn Monroe. Galera, a história de Marilyn é muito interessante, porque nos mostra como a indústria do audiovisual, que querendo ou não, perpetua padrões de beleza e imagem, oprime as mulheres até adoecê-las. Isso fica muito evidente quando você se dá conta que mesmo ela abrindo o próprio estúdio, ela foi marcada na história como uma sexy symbol, e não como uma atriz de peso. Mas Ciel, e a Femme Fatale? Ela não é uma subversão do papel da mulher? Olha, não exatamente. Esse arquétipo feminino se tornou muito popular no século XIX e XX, principalmente com a presença do cinema. O que nem todo mundo sabe é que a sua origem é mitológica, tendo como referência personagens como Lilith e Circe. A definição é clássica: uma mulher sedutora, misteriosa, perigosa, que manipula os homens a interesse próprio ou os destrói se for de sua intenção. Apesar dessa imagem anteceder o audiovisual, o cinema noir foi o principal responsável por termos contato com essas personagens, com obras marcantes como o Pacto de Sangue, por exemplo. Uma mulher fatal. Eu quero fazer uma pergunta ao Walter. Eu poderia fazer um seguro contra acidentes sem que ele seja incomodado? Um seguro de vida. Mas às vezes quer a morte dele. Tá, mas e aí?
Por que esse arquétipo não conseguiu modificar a imagem da mulher? Bom, porque o objetivo era restabelecer uma ordem social e não abrir portas para a figura feminina dentro do audiovisual. É meio confuso, né? Mas a gente vai explicar. O cinema noir surgiu em um contexto pós-guerra, onde os homens, antes provedores, voltam para casa fragilizados e se deparam com uma mulher independente. Afinal, enquanto eles lutavam na Europa, elas precisavam mover a sociedade e trazer sustento ao lar. A centralização da figura do homem como um indivíduo que movia a sociedade é diretamente questionada, gerando um incômodo que foi respondido através de uma nova caracterização da mulher. A femme fatale não é apenas um arquétipo, ela também tem como objetivo expor a imagem de uma figura interesseira, manipuladora, que enganava os bons homens a fim dos próprios interesses. Exatamente, e é aí que você percebe que o retorno desse tropo não tem como objetivo abrir uma profundidade narrativa, mas sim fazer crítica à mulher independente, tentando criar um paralelo negativo a essa ideia. Eu sei, parece uma tentativa muito torta, mas ela funcionou, e até hoje mostra as consequências. Afinal, aonde você acha que certas comunidades aí pegam a imagem de que mulheres independentes são problemáticas? A coisa acabou se estendendo mais do que deveria. E essa consequência também atingiu o audiovisual, que em pouco tempo transformou a femme fatale em um símbolo de sexualidade, movida por poder e riqueza, sem necessariamente trazer densidade à sua persona. Paralelo a isso, como comentamos lá no começo do tópico, o romance engole o oposto dessa figura, buscando reforçar qual seria o ideal feminino, alguém inocente, delicada e que, claro, está sempre disposta a ser conquistado por um homem perfeito. Men went to bed with the dream and they didn't like it when they woke up with reality. Do you feel that way? Yes, I do. No, you don't. E basta pouco tempo consumindo essas produções para perceber que as mulheres mantêm aspectos quase que obrigatórios em todas as tramas. Elas são belas, amigáveis e atenciosas, e quando não são conquistadas, são tiradas de suas vidas vazias, já que elas não possuem um amor verdadeiro. Isso se estendeu por décadas, com pequenas variações, mas de maneira geral, sempre atrelado a essas premissas. Filmes famosíssimos reforçaram esse estereótipo. Um exemplo perfeito é a obra Uma Linda Mulher, que favorece o discurso da mulher que foi convertida pelo amor de um homem. Como vai? Esta aqui é uma amiga minha, Vivian Ward. Oi, muito prazer. Prazer conhecê-lo. David. Oi. Oi. Sentem-se, por favor. E pessoas, entendam, a gente não tá fazendo juízo sobre a qualidade dessas obras, mas sim pontuando como elas foram responsáveis por criar e perpetuar uma imagem feminina que até hoje traz consequências em nosso meio. Exatamente. E a coisa não para por aí não, já que essas representações também definiram o papel dos sexos dentro dos relacionamentos, e até mesmo dentro do próprio romance. Quem se declara, quem pede em casamento, quem espera, quem sustenta a casa, quem cuida do lar ou dos filhos, e até mesmo que tipo de conteúdo deve percorrer a vida de cada sexo. I hope you're not going to be as antisocial tomorrow. I'm not quite as taken with him as you are. He's a pseudo-intellectual. Slightly more tannic than the 59. I prefer a smoky feeling. Cara, eu acho muito louco como a arte traz essas indiretas, tá ligado? Porque às vezes ela tá passando uma mensagem errada e a gente nem se dá conta quando a gente tá assistindo, mano. Isso aí me lembra muito Vamos Ver Com Você. Caralho. Mas a indústria não desistiu tão cedo de suas definições, já que com a chegada dos clássicos bad boys ao cinema, surge também o papel da mulher transformadora, que leva homens problemáticos a se tornarem pessoas melhores. I love somebody. All the time I've been looking for someone to love me. E não precisamos nem pontuar o tamanho do problema que isso gerou, já que trouxe uma série de personagens passivas que aceitavam comportamentos abusivos na esperança de transformar o seu amado. Nas paradas. Danny! Olha que esse é meu nome, mas não gaste muito. O que há com você? O que há comigo, gatinho? O que há com você? Pessoas, um alerta bem sério aqui. Não caiam nesse papo.
Não é da sua responsabilidade mudar os valores de ninguém. Apoiar é importante sim, mas precisamos saber impor limites de algumas posturas. Mas, pra gente não finalizar com um tom desanimador, a gente precisa ressaltar o quanto as mulheres buscavam lutar pelo seu espaço no audiovisual. E ainda que não tenham alcançado o ideal, já mostram muita presença nas produções mundo afora. Deixamos de recomendação a série britânica Fleabag, que retrata os conflitos da mulher moderna com muita maestria e ainda por cima ironiza os tropos românticos clássicos, tendo uma protagonista enlutada que se apaixona por um padre. I love you. And then I don't. No, let's just leave that out there just for a second on its own. I love you. Galera, e são inúmeras as obras e documentários que exploram diretamente ou indiretamente a misoginia dentro do cinema. Mas a nossa indicação, por incrível que pareça, vai para uma produção de terror. A Substância é um filme de terror que debate diretamente as consequências da indústria da beleza para as mulheres, principalmente aquelas que trabalham com o audiovisual. A Substância. Uma produção que escancara como a sexualização da mulher, perpetuada pela massa masculina dentro da indústria, controlou e muito a vida de inúmeras atrizes. No final, galera, podemos dizer que o papel da mulher dentro do cinema e, consequentemente, dos romances, era definido a partir do interesse dos homens. Dessa forma, infelizmente, consolidamos uma imagem idealizada de como elas devem ser ou se portar, seja socialmente ou dentro dos relacionamentos. Mas, aos poucos, isso vem caindo por terra. E podemos finalmente abrir espaço para reestruturar essas figuras, trazendo mais profundidade e oportunidade às nossas atrizes. Se você aí é um romântico ou uma romântica incorrigível, se prepare. O romance dos seus sonhos é um produto comercial. Isso não é uma novidade, mas é uma discussão de peso quando falamos sobre a possível morte do romântico. Afinal, tudo aquilo que é amplamente comercializado pode acabar mudando suas principais características. E no cinema não seria diferente, já que com o passar das décadas ela foi responsável por retratar e simultaneamente influenciar a sociedade, vendendo inúmeros estilos e até mesmo comportamentos diferentes. Um exemplo perfeito é o surgimento dos famosos bad boys. E o pior é que ele não tá errado. Não tá, mas é que não combina muito com o contexto, né? Muda pra gente aí, Davi. É óbvio que a chegada dessas figuras ao cinema fazia referência a uma juventude rebelde em crescimento, mas, ao mesmo tempo, foi responsável por vender inúmeras jaquetas jeans e de couro, durante o movimento rockabilly principalmente. Afinal, perguntem pros seus avós se a galera não morria de amores pelo jovem James Dean. Mas antes da gente saltar pro ápice dessa relação, a gente precisa dar um passo para trás e entender por que esses costumes foram comercializados com tanta facilidade. Pode não parecer, mas faz pouco tempo que o casamento por interesse romântico se tornou naturalizado. No passado, muitos requisitos eram levados em consideração. E começando pelo matrimônio arranjado, que por décadas foi muito comum, e que até hoje ainda acontece em alguns contextos. E nesse cenário, a família era quem selecionava e provava o casamento. Isso ocorria porque a união estável tinha como requisito o cumprimento de certos interesses da família. Ganhos de propriedade, junção de empresas, tratos comerciais e até mesmo a possibilidade de ascensão social. Todo casamento era moldado por algum tipo de interesse. É claro, já existiam representações mais afáveis sobre os romances. Na época, as histórias de amor eram centralizadas na literatura, mas, como no início livros eram objetos caros, nem todos tinham acesso a esses enredos. Felizmente, o tempo passou e os costumes foram se modificando. Os romances começaram a surgir entre os mais jovens, conflitando com os
conservadorismo de suas respectivas épocas. O ponto negativo é que no meio desse processo, um outro requisito se tornaria muito popular. Tão popular que até hoje é extremamente presente, mas se esconde nas entrelinhas de alguns comportamentos: a manutenção das classes sociais. E é exatamente por esse motivo que uma região da sua cidade ou estado, ou algum bloco empresarial próximo da sua casa, é pertencente a uma única família e suas raízes, né? Porque no passado eles só poderiam casar com membros da mesma classe social. E essa diferença também esteve diretamente ligada ao racismo, viu galera? Já que na maioria das vezes as pessoas que serviam ou trabalhavam para as classes mais altas eram pessoas negras. Essa distinção de classe e suas consequências nas relações foi extremamente abordado pelas produções brasileiras, principalmente as novelas, que por décadas trouxeram esse conteúdo como destaque das suas obras. Volta lá pro teu quilombo, de onde nunca devia ter saído! Eu quero estudar em Palmas. Sem chance, meu amor. Você vai precisar trabalhar, não vai? Então, eu não vou te dar uma carta de referência. E nesse cenário, onde o preconceito e a classe social foram regentes constantes para os relacionamentos afetivos, toda história de amor centrada na afetividade, romance, reforçava muito o imaginário das pessoas. As obras românticas, onde a paixão desafiava os valores sociais, se tornaram referência para os jovens amantes, marcando uma geração de casais com filmes como o musical Amor, Sublime Amor. Hold my hand and we're halfway there. Hold my hand and I'll take you there. A arte começa a explorar ainda mais o não convencional, trazendo uma série de obras românticas que ditava o amor como principal motivo de uma relação, algo que brilhava e muito os olhos dos recém-apaixonados. Mas foi aí que ele chegou. Here we go, money talk. Here comes the money. Se tem algo que os casais fazem além de é gastar. Afinal, galera, amar não tem preço e mundos e fundos são movidos por uma paixão. E seja com o objetivo de impressionar ou conquistar a pessoa desejada, coisas como visual, automóveis e estilos de vida começam a ter cada vez mais peso nas relações. Daí o retorno de Paris como uma cidade romântica, por exemplo. Um conceito que foi muito presente na Belle Époque e que foi intensificado com a advinda do cinema. Aos poucos, a capital agregou o título de principal destino do mundo para uma lua de mel. I was just doing a little writing. You dress up and put on cologne to write? Because you know how I think better in the shower and I get the positive ions going in there? Esse é um exemplo clássico, mas não se engane. Inúmeros comportamentos e modelos de vida foram comercializados a partir dos romances. As declarações masculinas, o ambiente romântico, a delicadeza como sinônimo de beleza feminina. Diferente do que tentam argumentar em algumas bolhas, nada disso é natural. E pelo contrário, são definições que nos foram vendidas com o tempo. Um mercado que também nos vendeu uma série de comportamentos, criando modelos ideais de homens e mulheres românticas, sobrando até para os bad boys que escondiam o seu lado amoroso. Quem não se lembra quando Patrick se apaixonou involuntariamente? Are there goats? For Patrick. And what about him? I heard he ate a live duck once. Everything but the beak and feet. It's a challenge. E para você ver como essas representações transbordam através do tempo, 10 Coisas que Odeio em Você é um romance que adapta a peça Megera Domada, escrita apenas 400 anos antes do filme ser lançado, viu? Como é bela! Mas se as referências ainda estão muito distantes para você, podemos citar os doramas como exemplo mais recente desse fenômeno, criando estereótipos masculinos que beiram a perfeição. 但是这些不好，我会在我们以后在一起的每一天尽力弥补。志珍。
Estas imagens grudam no emocional e no imaginário das pessoas, e assim o cortejo deu lugar às intenções românticas tão conhecidas e desejadas por grande parte das pessoas. Presentes inesperados, flores, pedidos formais de namoro, vinho à luz de velas, noites de cinema e lua de mel em Fernando de Noronha. Referências que foram absorvidas sem que nos dessemos conta. Isso é tão real que até mesmo um gesto medieval que representava serventia hoje é tratado como uma intenção romântica. Ou você acha que sempre foi comum as pessoas se ajoelharem em pedidos de casamento? Calma aí, calma, apague esse xingamento de novo, vai. Galera, a gente não tá aqui negando ou fazendo pouco caso desses comportamentos. Na realidade, eles se tornaram tão importantes ao longo do tempo que parte deles são referência para um relacionamento saudável. O nosso objetivo é expor como isso se construiu para que possamos refletir sobre o tema do vídeo. E além disso, é mostrar para vocês que estes processos não ocorrem sem consequências. Mas que consequências são essas? Bom, quando vendemos uma imagem e dependendo do quão popular ela se torna, ela passa a ser um novo referencial para as pessoas. Eu nunca conheci ninguém que achasse que eu era bom o bastante. Uma referência que passa a ser uma expectativa comum dentro dos relacionamentos, ou pior, um pré-requisito. O problema desse direcionamento é que estas representações que consumimos na literatura ou até no próprio cinema foram pensados a partir dos pressupostos dos seus criadores e não necessariamente definem a realidade. É óbvio que existem pessoas que respondem a esses retratos românticos, mas é importante entender que essa regra não pode se aplicar a todo mundo. Na realidade, a paixão e as expressões de afeto são extremamente pessoais, variando horrores de acordo com o relacionamento. E nesse cenário, variar não significa amar menos ou estar pouco disposto ao relacionamento, mas sim que seu parceiro ou parceira possui uma outra forma de se expressar e tentar encaixá-los às suas expectativas pode não ser uma boa ideia. Um exemplo perfeito é as obras As 5 Linguagens do Amor, que apesar de trazer uma perspectiva interessante sobre as demonstrações do afeto, algumas pessoas usam como um manual para definir a sua linguagem ou a do seu parceiro. Isso pode levar a uma série de frustrações, já que muitos não vão se permitir viver uma experiência diferente. Galera, queremos que vocês entendam, relacionamentos devem acontecer em um fluxo natural. Se alguma expectativa de peso não é atingida, converse sobre isso ou considere que aquela relação pode não adotar o que você deseja. E isso faz parte de se relacionar. Não estamos dizendo que é natural você viver um relacionamento onde não se expressa afeto. E as expectativas são constantemente frustradas, por exemplo. O que a gente está querendo dizer é o fato de que existe mais de uma forma de expressar o amor. E nem sempre ela é devidamente abordada pelas obras que a gente consome. No final, essa figura romântica que teve tanto peso em épocas passadas acabou criando uma série de perfis prontos que homens e mulheres buscam seguir, mesmo que não os agrade efetivamente. Para além disso, essas figuras não foram pensadas para o mundo contemporâneo e as redes sociais. Esse romance, que por muito tempo foi vendido apenas pela literatura e produções audiovisuais, passou a se tornar produto de redes como o Instagram e o TikTok, que divulgam milhares de casais perfeitos aos moldes dos romances mais clássicos. Nem precisamos dizer que muitos desses perfis são falsos, e principalmente o problema que isso gerou na maneira como as pessoas buscam e agem nos relacionamentos afetivos. Se não fosse o suficiente, temos o crescimento de categorias duvidosas como Dark Romance, que se aproveitam do amor como justificativa para a aceitação de comportamentos abusivos e violentos. O exemplo mais marcante é a tenebrosa adaptação de 365 Dias feito pela Netflix. Eu não preciso de uma chance para amar você. Seu namorado não merece você. Eu não vou fazer nada sem a sua permissão. A presença do Dark Romance e obras eróticas deixaremos para um vídeo futuro. Se você não xingar ninguém no próximo roteiro, né? A gente até pode fazer se for assim. Não prometo nada. O que queremos deixar claro aqui é que a maioria das referências sobre paixão, amor e gestos românticos nos foram vendidos, passando por diversas alterações de acordo com a sua época, seja desafiando ou fazendo a manutenção dos valores sociais. Porém, isso não significa
significa que você não possa esperar certos gestos ou intenções. Expectativas fazem parte do processo de se relacionar com alguém. Mas não se esqueça que se fechar em uma caixinha não é saudável. A gente precisa estar abertos a outras formas de amar, principalmente se for um amor genuíno. Chegamos no fim da parte 1, galera. Por favor, curtam esse vídeo. Eu tô vendo muita gente aí assistir sem curtir e isso prejudica um pouco a gente no YouTube. Então curta o vídeo aí, comente, compartilhe pra nos ajudar com a plataforma pra rotacionar o nosso canal, né, cara? Segue a gente lá nas redes sociais, hein, pra ver o que a gente apronta todo domingo aqui. Eu sempre posto um pouquinho lá nas redes sociais, né? Exatamente. Até a próxima e um beijo na bundinha de vocês.